E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos definir o vetor densidade de corrente. Observe o quadro. Nele temos um cilindro infinitesimal de base ds e geratriz VDT, com um fluxo tridimensional de cargas elétricas atravessando a área ds no intervalo de tempo dt, constituindo a corrente elétrica de intensidade dI. Observe a figura. Lembre-se que o sentido da corrente elétrica é o sentido em que os portadores de carga positivos se moveriam, pois assumir que cargas positivas se movem em um sentido tem o mesmo efeito do que supor que cargas negativas se movem no sentido oposto. Logo, essa convenção não afeta o estudo do eletromagnetismo. Observando a figura, podemos definir que a quantidade de carga dQ que atravessa essa área ds no intervalo de tempo dt flui atravessando a área ds por meio do vetor J, chamado densidade de corrente. Portanto, essa expressão fica dada pelo produto escalar do vetor J pelo versor n ds. Observe a expressão obtida. Note que esse termo representa justamente o fluxo do vetor J através da área ds. O versor n é um vetor unitário perpendicular ao elemento de área ds delimitado na figura. E a partir da expressão, vemos que a unidade da intensidade do vetor densidade de corrente é o ampere por metro elevado ao quadrado. Muito bem. Vamos agora em busca de mais uma expressão para o vetor J. Para fazer isso, eu vou definir ρ, a densidade volumétrica de carga elétrica associada aos portadores de carga em movimento. A partir de ρ, nós podemos calcular a quantidade de carga dQ que atravessa essa área ds no intervalo de tempo dt, pois essa quantia de carga elétrica é justamente a quantia confinada no interior do cilindro infinitesimal. Logo, a carga dQ é dada pela densidade volumétrica ρ vezes o volume do cilindro infinitesimal. Seu volume é dado pela área ds vezes a altura h. Essa altura é dada pelo produto escalar do vetor v pelo versor n dt. Muito bem. Observe a expressão obtida. Logo, a razão dQ sobre dt nos dá ρ vezes o vetor v, produto escalar com o versor n, ds. Comparando essas duas expressões, vemos que o vetor densidade de corrente é dado pelo produto da densidade volumétrica ρ pelo vetor velocidade v. Observe a expressão obtida. Vamos agora obter uma terceira expressão para o vetor J a partir dessa igualdade. Para fazer isso, eu vou definir duas grandezas físicas. Vamos definir Qzinho. Qzinho é a quantidade de carga elétrica de cada portador de carga em movimento. E Nzinho representa o número de portadores de carga por unidade de volume. Logo, a densidade volumétrica ρ é dada por n vezes Qzinho. Perceba que aqui nós temos o número de portadores de carga em movimento, vezes a carga de cada portador nos dá a carga total por unidade de volume, conforme definido anteriormente. Com isso, obtemos que o vetor densidade de corrente é igual a n vezes Qzinho vezes o vetor velocidade.
Observe na figura que o vetor J tem o mesmo sentido do sentido convencional da corrente elétrica. Muito bem. Essa expressão nos permite resolver situações ainda mais gerais. Nós podemos ter, por exemplo, cargas positivas se movendo em um sentido e cargas negativas se movendo no sentido oposto, simultaneamente. Em situações mais gerais, essa expressão resolve o problema de forma imediata. Nesse exemplo que eu mencionei, o vetor J fica dado por número de portadores de carga elétrica positiva em movimento por unidade de volume, vezes a carga de cada portador, vezes o vetor velocidade, assumindo que todos se movimentam com a mesma velocidade v, mais o número de portadores de carga elétrica negativa por unidade de volume em movimento, vezes a carga elétrica de cada portador, vezes o vetor velocidade, assumindo também que todos os portadores de carga se movem com a mesma velocidade. Muito bem? Perceba como essa expressão resolve rapidamente essa situação mais geral. Muito bem. Para finalizar, nós podemos obter a intensidade total da corrente elétrica I, somando todas as contribuições infinitesimais, fazendo a varredura de toda a superfície S, por onde há esse fluxo tridimensional de cargas elétricas. Portanto, basta calcular a integral ao longo da superfície S do produto escalar do vetor J pelo versor N ds. Observe a expressão obtida. Nos próximos vídeos, vamos resolver exercícios relacionados ao tema. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.